Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu me chamo Luana, sou professora, microbiologista e hoje nós vamos falar um pouquinho de uma doença chamada sífilis. Você sabia que antigamente a sífilis, devido aos seus sinais e sintomas, ela era conhecida como a grande imitadora? Então nessa aula você vai conhecer um pouquinho mais sobre essa doença. Vem comigo! Certo! Vamos começar então a falar desta grande imitadora conhecida como sífilis. Então, a sífilis, para quem não sabe, é uma infecção sexualmente transmissível. Inclusive, esse termo, essa terminologia, ela foi mudada há alguns anos atrás de DST para IST, porque muitas das vezes a pessoa está infectada e não desenvolve ali os sinais e sintomas característicos da doença. Então, hoje em dia, as antigamente conhecidas como DSTs são conhecidas como ISTs. E a sífilis ela é causada por uma bactéria que, dependendo de quem seja a pessoa e como que essa pessoa ali, se ela vai procurar auxílio ou não, pode causar sintomas bem graves e inclusive levar à morte, tá? Então, no Brasil, se você for pesquisar nos últimos boletins epidemiológicos, apesar de ter nos últimos anos dado uma certa estabilidade, mas é uma estabilidade em patamares bastante elevados. Então, hoje o Brasil ele passa por o que é considerado uma epidemia de sífilis e isso tem crescido nos últimos anos. E há uma estimativa de que pelo menos todos os anos há o surgimento de no mínimo 200 mil casos, 1.000 novos casos, tá? São registrados anualmente. E o que é mais importante, que é o que eu faço com vocês agora, essa questão de você ter acesso à informação. Quanto mais as pessoas tiverem acesso à informação de qualidade, mais facilmente elas vão estar ali protegidas desse tipo de doença e de outras tantas que eu venho falando aí nas últimas aulas, tá? Então vamos começar falando um pouquinho do micro-organismo, tá? A gente não pode falar da doença sem falar inicialmente do micro-organismo. Então, o treponema pálido é uma bactéria, tá? Atualmente ela tem sido classificada dentro da família Spirochetaceae, tá? Vocês podem ver na literatura, eventualmente, uma família diferente o nome, mas é algo, como eu sempre falo para vocês, que essa questão de taxonomia, ela fica modificando de tempos em tempos. Então, vocês fiquem aí atentos em relação à família. Tá? Dentro da espécie treponema pálido existem algumas subespécies, sendo que a subespécie pálido é a que causa a sífilis como nós conhecemos. Como vocês podem ver aqui do lado, esse micro-organismo, ele é um micro-organismo onde a sua célula ela é espiralada, tá? E fina, e delgada. É bem diferente da maior parte dos micro-organismos que nós conhecemos. Inclusive, ele não cora facilmente utilizando as colorações que a gente trabalha no laboratório. Então, é necessário, caso a gente queira visualizar o micro-organismo, por exemplo, num tecido ou ali no sangue, você precisa de uma coloração e de uma técnica específica, tá? Diferente de algumas bactérias que normalmente a gente consegue isolar no laboratório para se fazer os estudos, o treponema, a gente não consegue fazer esse tipo de análise porque ele não pode ser cultivado em meios artificiais, tá? E no caso do treponema pálido, subespécie pálido, o ser humano é o seu único hospedeiro. Então, é diferente de outras bactérias, você não encontra reservatórios em outros mamíferos, a não ser os seres humanos. Com relação à forma de contágio da sífilis, de que maneira você pode se contaminar? Essas duas aqui são as principais formas. A primeira, disparado, é a questão da relação sexual desprotegida, ou seja, sem ali o uso do preservativo. Então, independente de qual seja o tipo de relação sexual que você faz, vaginal, oral ou anal, esse micro-organismo ele pode ser transmitido, tá? E durante a gestação de mãe para filha, essa bactéria também pode ser transmitida ali para aquele bebê. Essas são as principais formas de contágio, mas existem outras, tá? Então, estas são mais incomuns, como é o caso das transfusões sanguíneas e no caso daquelas pessoas que fazem uso de drogas injetáveis e fazem o compartilhamento de seringas, tá? Então, nessa troca ali, caso uma das pessoas esteja contaminada com essa bactéria, a outra vai se contaminar também fazendo esse compartilhamento de agulhas. A sífilis, ela tem
digamos assim, fases, tá? Que a gente separa ali em primária, secundária e terciária. E cada uma das fases tem a sua característica, certo? No caso da sífilis primária, como o próprio termo já diz, são as primeiras manifestações da doença. Então, em relação aos sinais, o que você vai perceber? Né? A pessoa, ela vai verificar a presença de uma espécie de ferida. E essa ferida é justamente o ponto de inoculação, onde ocorreu a inoculação da bactéria, tá? Essa ferida é chamada de cancro duro e algumas pessoas relatam ali que essa ferida ela não dói, não causa nenhum tipo de incômodo. Mas se você procurar alguns artigos, inclusive esse que gerou essa imagem, fala que essa questão de não doer é algo relativo. Então, algumas pessoas podem relatar que não sentem dor e outras eventualmente podem dizer que sente dor nessa ferida, tá? Então, após algumas semanas do primeiro contato, né, da contaminação, ali vai acontecer o aparecimento do cancro duro, que na maioria das vezes não causa nenhum tipo de dor. Passado algumas semanas com a remissão daquela lesão, tá? Ocorre o que a gente chama de sífilis secundária. Então, sarou aquela primeira parte lá do cancro duro, a pessoa começa a apresentar outros sinais não restritos à região genital, que nesse caso é o aparecimento das manchas avermelhadas pelo corpo, né, de maneira geral, mas também pode acontecer no aparecimento na boca e nas mãos, que são inclusive algumas características da doença, aparecer essas manchas aí na palma da mão e na planta dos pés, tá? E existe a sífilis terciária, tá? Então, percebam que é uma evolução. É óbvio que se a pessoa começa a fazer a pesquisa, né, ou ter aquele insight, pô, isso aqui pode ser alguma coisa ruim, e procurar ajuda logo na sífilis primária, obviamente ela não vai evoluir para as outras fases, tá? Mas, se não houver esse tratamento, esse cuidado, a pessoa pode chegar na sífilis terciária, que é quando há uma manifestação de sintomas por haver um comprometimento de órgãos, né, ou até mesmo de sistemas, né? Então, por exemplo, pode provocar lesões em diversos órgãos, como é o caso do coração, fígado e no cérebro, que inclusive quando a sífilis chega a esse estágio de causar problemas no sistema nervoso, a gente chama de neurosífilis, tá? Então, percebam que do contato inicial até a sífilis terciária, se passa um longo período de tempo. Algumas pessoas, por exemplo, entre a sífilis secundária, né, e terciária, pode ficar um longo período sem manifestar nenhum sintoma. Então, ela não tem aquela noção de que está doente, justamente por ela estar infectada com a bactéria, mas, pelo menos dentro daquele período, o corpo ainda consegue conter a infecção de maneira a não provocar sintomas mais característicos, tá? Em relação à sífilis congênita, o que pode acontecer? Ou seja, que é aquela que passa, né, da mãe contaminada para o bebê. Então, essa bactéria, ela viaja ali pela corrente sanguínea e consegue chegar até o bebê. A criança afetada pode manifestar alguns sintomas logo após o nascimento ou nos primeiros 2 anos de vida, certo? Por isso que é muito importante, eu não sei quem está me assistindo, se você é uma mamãe ou você pretende ser, durante o pré-natal, quem já passou por essa fase sabe que um dos exames que são feitos ali no seu sangue é a pesquisa, né, para verificar se você está contaminado com essa bactéria, e se você pretende fazer, já fica ligado quando for fazer seu pré-natal, para que o seu médico solicite esse exame, a fim de que a gente consiga proteger ali você, né, uma vez que você pode fazer o tratamento, e o tratamento ele é completamente gratuito e disponível no SUS, e proteger também o seu bebê, tá? Além disso, não só a gestante, como também os parceiros sexuais, né, que é interessante que os dois sejam avaliados para haver essa segurança maior na relação e também para o bebê. Porque o que acontece? Se a mãe, por exemplo, não for tratada e acontecer dessa bactéria passar para o bebê, durante a gestação inclusive pode ter um desfecho nada agradável, um desfecho bastante triste. Então, a mãe contaminada que não está sob tratamento, ela pode
abortar, né, ter um aborto espontâneo. Essa criança ela pode nascer uma criança pré-termo, que a gente chama, né, uma criança prematura, antes da hora do que se espera, né, que seja o tempo correto de nascimento daquela criança. Pode haver também consequências sobre o período de formação da criança ali. Ela pode ter várias repercussões negativas em relação à formação dos seus sistemas, de maneira geral, como, por exemplo, a criança ela pode nascer surda, ela pode nascer cega, ela, inclusive, pode ter um retardo, né, em relação às suas funções cognitivas, e, inclusive, ela pode nascer, mas não resistir ali e vir a óbito logo após o nascimento. Então, percebam a importância de se pesquisar, de fazer o rastreio das mamães no momento da gestação, para evitar com que situações como essa aconteçam com tanta frequência, tá? Em relação ao diagnóstico, ele inclusive é algo que já existe todo um padrão definido pelo Ministério da Saúde. Eu trouxe aqui 3 testes que podem ser feitos, cada um tem a sua particularidade. Existem os testes treponêmicos, não treponêmicos, não é o objetivo da aula falar deles, mas se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu posso preparar uma aula para falar exclusivamente do diagnóstico da sífilis. Então, aqui tem a sigla, né, de alguns, né, o VD é um dos principais, que corresponde a essa primeira imagem aqui. Então, se coleta uma quantidade de sangue do paciente, pode se utilizar, normalmente a gente usa o soro, né, desse paciente e faz o teste ali para verificar se há a presença dos anticorpos, não tão especificamente do treponema, mas ele já dá um indicativo da presença da infecção ou não. Esse segundo aqui é o FTA-BS, tá? Que a gente já usa ali a imunofluorescência, né, para demonstrar a presença, né, desse patógeno. E aqui do lado um teste rápido, que é um teste onde se usa o princípio da imunocromatografia, tá? Você usa apenas uma gotinha de sangue, e aí também pode dar pelo menos um resultado presuntivo da presença ou não, se a pessoa está infectada ou não, certo? E aí tem um detalhe também, uma vez que a pessoa se infecta, por mais que ela faça o tratamento completo, essa reação da presença de anticorpos, ela vai continuar, tá? Então, ela se livrou do micro-organismo, se livrou da bactéria, mas os anticorpos ficaram. Então, todas as vezes que se fizer o teste, vai haver a reação ali positiva para a presença de anticorpos, tá? Quer dizer que ela já teve contato com a bactéria. O tratamento é um tratamento, como eu falei anteriormente, que ele é gratuito, disponível pelo SUS, e ele é feito utilizando a penicilina benzatina. Dependendo da fase em que houve o diagnóstico da doença, se a pessoa está na sífilis primária, secundária ou terciária, vai haver um número específico de injeções feitas, né, com a penicilina, tá? Então, pode ser de 1 a 3, por exemplo, dependendo da fase em que essa pessoa foi diagnosticada, tá? E aí, como tá aqui, o tratamento mais prolongado para aqueles casos mais graves, certo? A penicilina, ela é um antibiótico usado desde a sua descoberta para o tratamento de sífilis, desde 1940, mais ou menos, e até hoje é um tratamento efetivo, ou seja, essa bactéria, pelo menos nesse quesito, ela não apresenta tanta facilidade em relação a mutações que a tornem, por exemplo, resistentes à penicilina. Então, por isso que esse tratamento ele é o indicado há muito tempo. E aí é aquela coisa, né? A importância do acompanhamento médico é fundamental para garantir a eficácia do tratamento e evitar as possíveis consequências, especialmente para o tratamento daquelas mamães, né, para consequências para o seu bebê. E por fim, para a gente fechar aqui a nossa aula, em relação à prevenção, nunca é demais falar sobre a importância nas relações sexuais, utilizar os preservativos, né, a fim de evitar não só adquirir a sífilis, mas também outras infecções sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS, né, o próprio HIV, na verdade o HIV que causa a AIDS. Dependendo, né, de quem seja você ou quais são as suas condições, é interessante, né, também vai muito também do seu comportamento sexual, se você tem múltiplos parceiros num curto período de tempo, se mantém relação sexual protegida ou não, é interessante que você, de maneira periódica, faça esses testes
para verificar se você, de repente, né, eventualmente tenha se contaminado, para que, assim que descobrir o diagnóstico, fazer ali a questão do tratamento. E, por fim, um pré-natal adequado e o tratamento precoce de sífilis em gestante vai diminuir a chance, né, de transmissão para o feto, uma vez que essa bactéria, pela corrente sanguínea, pode chegar até o bebê. E aí, só pra gente fechar, lembrando que a sífilis é uma doença que ainda causa bastante problema no Brasil. Falei no comecinho em relação à epidemia de sífilis, né? Então, existem, apesar de nos últimos anos ter ficado, né, dado uma estabilidade, ter ficado num patamar de estabilidade, mas é uma estabilidade com um número de casos muito elevados. Então, o interessante é que a gente trabalhe cada vez mais com a questão da informação, porque ela sim é a principal arma, né, contra não só a sífilis, mas qualquer doença que a gente tem ali a capacidade de se prevenir, certo? Então, se você, por exemplo, se importa com esse tipo de coisa, você pode inclusive falar, né, encaminhar o link dessa aula para alguma pessoa que você quer que conheça sobre essa doença, para você ser um agente de informação e de informação ali boa. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre a sífilis, simples, porém trazendo as principais informações, as principais características. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, bem como as suas sugestões para os próximos temas das nossas aulas, certo? Obrigada pela sua audiência e até mais!